Olá, boa tarde. Daqui a pouco a gente começa o assunto de hoje. Toda segunda às 17 horas nós estamos aqui para conversar com vocês. Vamos aguardar o pessoal entrando aí. Boa tarde para quem já está conosco. Daqui a pouco eu chamo Irlânia. O tema hoje é Eu fiz de tudo. Por que que eu faço de tudo? Vamos aguardar o pessoal. Boa tarde. Amanda. Leidiane. Jéssica. Camila. Ivone. Boa tarde a todos que estão chegando aí. Vamos esperar o pessoal entrando aí. Deixa eu já chamar a Ilane, que eu sei que ela já tá aqui. Ilane recusou, gente. Recusa não, Ilane. Boa tarde. Boa, Jéssica. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde, Mariana. Mariana da Alemanha. Que linda. Mariana, Camila, boa tarde. Bora botar o aviãozinho aí, Ilânia. Cadê o povo? Mais amigas, boa tarde, boa tarde. Tum, 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 tum. Tô colocando aqui os aviãozinhos. Manda para minha amiga, ministra Damares. Isso aí. Daniela. Em breve ela vai estar aqui conosco. Valdriana. Adriana. Bora, Irlânia, tudo bem? Bora. Boa tarde todo mundo. E aí, tá me ouvindo bem? Tá me vendo? Tá baixinho, eu vou colocar o fone. Porque tá bem baixo. Thaísa. Tati. Só mulherada gata. Pronto. O tema... Vê se melhorou. Melhorou bastante. O tema de hoje é Eu fiz de tudo. Oiê! Eu fiz de tudo. Bom, por que que eu escolhi esse tema? Peraí, deixa eu botar. Por que que eu escolhi esse tema e eu fiz de tudo? Me ouve bem, Helena? Escuto. Bora lá, Tá então tudo vamos bem. conversar. Só que diz aí pra mim por que que a doutora Jane escolheu esse tema. Eu fiz de tudo. Meninas lindas, façam perguntas para nós, por favor. Nós aprendemos com as perguntas e ensinamos com as respostas. Então, nos ajude, tá? Enviando perguntas. Bom lá, por que que eu escolhi esse Tem tema? aquela música, né? Toma, rapidinho. Deixa eu começar com a minha música. Tá aí. Eu fiz tudo pra você gostar de mim. Oh, meu bem, não faz assim comigo, não. Você tem que me dar seu coração. Ah, eu tenho? Ok. Ok. Mas vamos lá. Por que que eu escolhi esse tema? Eu fiz de tudo. Nós, né? Quando eu digo nós, eu e Irlânia, nós ouvimos muitas mulheres, ouvimos muitas vítimas. E eu, em particular, eu creio que a Irlânia também, eu presto muita atenção eu tenho uma escuta muito ativa por causa da psicanálise, então eu percebi e eu percebo que em toda fala, todas as falas, 100%, eu posso afirmar, existe essa frase: eu fiz de tudo por ele. Eu fiz
tudo que eu podia. Eu fiz o impossível. Eu fiz tudo pelos filhos dele. Eu fiz tudo para que desse certo. E comecei, lá atrás, eu comecei a ficar incomodada com isso. Gente, mas o que significa esse eu fiz de tudo, né? Como que é? É uma entrega tão na totalidade que me assustava. Além do índice de serem todas. Até nos depoimentos que a gente coloca aí nas páginas, meninas, são depoimentos autorizados, vocês podem ler. Que todos têm a palavra, têm a frase, eu fiz de tudo. Eu dei 100% de mim. Eu ajudei, eu salvei, eu fiz o que eu não podia. Eu fiz o Sempre impossível. Eu fiz o impossível, também já ouvi. E quando eu tenho a oportunidade de conversar com essas mulheres, eu falo, ok, você fez de tudo. O que é tudo para você? Aí elas não sabem responder. E não sabe o que é o tudo. Ou algumas falam assim, ele não tinha nada. Então quer dizer que você deu tudo. Você é a poderosa da situação? Não, não é isso que eu quis dizer. Mas a pessoa fica tão confusa nesse eu fiz tudo que ela não sabe explicar. E às vezes tá dando retorno aí, Irlane. E às vezes eu trago de volta a pergunta. Ok, você não sabe dizer para mim o que é o tudo que você fez. E por que você não fez esse tudo para você? Também não sabe responder. E é isso que eu quero, o que me incomoda, o que eu quero discutir, que eu entendo, nós entendemos, né, Irlane? Que esses pequenos detalhes numa fala, numa história de vida, podem virar muitas chaves. Podem despertar algo em nós para a gente começar a refletir ou realmente descobrir a solução ou o caminho para algo. Então, a nossa página tem esse objetivo, as lives têm esse objetivo, trazer conhecimento e despertar. Então, esse tema é para isso, é para despertar. Ei, eu fiz de tudo para quem? Por quê? E você nesse tudo? E o que é tudo? Bora, Irlânia, contigo. Foi se anular. Hoje de manhã, eu acordei com uma média de 17 áudios de uma única pessoa no meu direct. E aí eu fui ouvir, né? Porque a gente escuta, a gente responde, a gente dá atenção. E quando eu ouvi, era assim, porque eu perdoei, sei lá quantas traições, eu não tenho ideia. Porque ele me bateu e eu conversei com ele que se ele não me batesse mais, eu ficava com ele, porque eu acreditava que a gente tinha que ficar junto. Mas aí quando eu descobri, eu estava grávida e ele estava com outra. E ele foi embora. Mas eu falei para ele que ele podia voltar. E aí eu ia cuidar dele e eu ia perdoar, porque eu acreditava no nosso amor. Aí eu fui ouvi os áudios e aí eu coloquei o que é amor para você? E a resposta dela foi: amor é sacrifício. Aí sacrifício de quem? Então, eu me sacrifiquei. Aí eu falei, mas esse amor era uma via de uma mão única? Era só você que sacrificava, você que perdoava? E aí, como resposta, ela começou a falar outras coisas. Porque eu tenho 3 filhos. Então, eu fiz também pelos filhos. E aí, foi falando, e eu falei assim, que horas que você vai entrar na fila da sua vida? Porque a impressão que eu tenho é que a nossa vida ela tem uma fila enorme, que eu preciso agradar meu pai, eu preciso agradar minha mãe, eu não posso incomodar ninguém, eu tenho que amar esse homem como tudo, eu tenho que cuidar dos filhos como se não houvesse amanhã e eu morro. E quem continua a escrever a minha história? Quem continua a escrever a sua história? Então a gente precisa repensar o que é amor pra gente, em primeiro lugar. O que é sacrifício
e se é possível se amar sozinha. Se esse amor está todo com você como uma sofrência, como se fosse um bode expiatório Você vai lá para pagar os pecados da humanidade com seu amor. Ou da sua casa com seu amor. E muitas das vezes da família com o seu amor. Então a gente precisa repensar, e esse encontro de que eu fiz de tudo é muito sério. Porque você não tem essa obrigação de fazer de tudo. Nós podemos fazer de tudo juntos. Nós podemos dar o melhor juntos. Agora, quando tá só aqui, ó, a gente tem que rever. Vamos abrir a via? Vamos botar uma via para cá e outra para lá? Né? Uma para a direita e outra para a esquerda? Né? Um cruzamento tranquilo com sinal para ficar vermelho para o carro passar? Para que tenha um equilíbrio, né? E a gente consiga aí voltar, que o amor vai, que o amor chegue, que o cuidado vá, que o cuidado chegue, que o beijo vá, que o beijo chegue, que o carinho vá. E os problemas também, né, gente? Porque relacionamento tem problema, né, doutora? Muitos. Porque já perguntaram pra gente assim aqui. Vocês falam como se não tivesse problema. Gente, são duas pessoas diferentes, em criações diferentes, em casa diferente. Hoje eu tô para esganar meu marido. Hoje eu tô por conta. Eu olho pro sujeito e falo, meu pai, Código Penal, não posso matar. Hoje eu estou por conta. E aí não tem Alice no País das Maravilhas aqui não, tá? Que é vida real, gente estressante. Eu também sou estressante quando estou de TPM. É isso aí. É chata, gente. Só que a gente tem que se respeitar. A gente... Quando eu durmo na sua cama. Mas assim, a gente precisa se olhar com amor. Se calar muitas vezes. Porque se todo mundo quiser falar junto, é Torre de Babel, a torre cai. Não foi isso que aconteceu lá? Todo mundo, cada um falando uma língua, junto. Não, cai. Então a gente precisa viver a vida real, mas que o amor que vai e volta, o respeito que vai e volta, seja a base do relacionamento, para que ninguém saia prejudicado. E aqui a gente não quer nenhuma mulher prejudicada. Baixa as mulheres prejudicadas. Não. Bom, deixa eu responder, Thaís. Thaís, você deixou duas questões aí sobre relacionamentos lésbicos. A gente vai preparar em breve uma live só sobre isso. Porque aqui nós fechamos muito relacionamento homem-mulher. A vítima sempre é a mulher, que pode ser uma adolescente, uma criança, uma mulher jovial, uma mulher mais adulta, mais madura. Vítima sempre é a mulher. Agora, o lado do opressor, do agressor, nós sabemos que pode ser o cunhado, o vizinho, a companheira, a esposa, a mãe, a avó, a amiga, o namorado, o companheiro, o marido, enfim. O opressor pode ser N pessoas, vários gêneros. Agora, a vítima sempre é a mulher. Sobre relacionamentos lésbicos, em breve a gente vai estar falando sobre isso, ok? Mas quando nós falamos homem e mulher, no lugar do homem, você também pode colocar essa mulher como companheira opressora. Porque em todo relacionamento, e eu aprendi isso com Irlânia, existe aquele que tem mais controle, domínio. Sempre tem, independente do gênero dele. Tá ok, Thaís? Então, em breve. Mas Thaís também falou sobre algo interessante que a gente já falou em outras lives, mas é bom reprisar. Ela fala da falta de posicionamento desse homem, por isso que a mulher faz de tudo, e se isso pode vir do pai, da ausência do pai. Thaís, essa questão que você trouxe, ela é delicada, tá? Tem que cuidar, ir com cuidado com a pergunta e com a resposta. Por quê? O que nós vamos responder aqui para ti, Thaís, eu espero que não sirva de justificativa, porque nossa função aqui, a página aqui, são as mulheres. E com isso eu não quero matar os homens. Não, precisamos deles, são lindos, maravilhosos, enfim, é assim que eu penso. Mas nós queremos matar a violência. Nós queremos acabar com a violência. Não somos contra os relacionamentos, quaisquer que sejam, nem contra o homem, não. Por isso que é perigoso a resposta dessa pergunta que você fez. Porque
pode ser que seja uma justificativa, e pode ter mulheres aqui que peguem isso como uma justificativa. E ei, não é justificativo que eu vou responder. É uma verdade, mas que isso não sirva de base para você continuar fazendo de tudo por esse homem, ok? Porque esse homem tem problema. O perfil dele, né, é o autoritarismo, é a falta de paciência, é o alcoolismo, é a irritabilidade, o machismo, o uso de drogas. Tudo isso é o perfil dele. E tem a questão emocional dele também. O perfil emocional desse homem, que pode sim ter vindo de uma família disfuncional, da ausência do pai, da falta de posicionamento dele, ok. Isso não justifica nenhum tipo de violência. Dá para entender a violência, mas não justificar, porque nada justifica a violência, né? E quando nós tratamos, meu marido trata de homens, e na nossa conversa, a Ilânia também já cuidou de homens, já teve pacientes homens. Nós vemos na fala deles, muitas das vezes, né, a réplica de relacionamentos de pai e mãe, ou de ausência paterna, o que eles não querem replicar, mas acabam replicando. A psicanálise explica isso, mas não justifica a violência. É passível de tratamento? Eu, Jane, creio que sim. Mas quando ele reconhece isso e busca ajuda. O que é mais difícil no buscar ajuda é reconhecer esse problema. O homem tem muito essa dificuldade. Então, essa minha pergunta para ti, Thaís, é um sim. Tem muito a ver com a falta de posicionamento dele e com a ausência do pai. A réplica que ele não quer repetir, mas acaba replicando. Mas isso... a minha preocupação em responder isso é que ela não sirva de justificativa. Ok? Mariana também trouxe algo interessante aqui. Ela falou sobre o contexto religioso, desse fazer de tudo. Né? Eu fiz tudo que eu posso, eu fiz tudo que eu podia, eu fiz o impossível. Vem muito da carga do contexto do religioso, de que você tem que orar mais, você tem que ser mais sábia. E aí Camila trouxe o sentimento de responsabilidade de ser a mulher virtuosa. Que o contexto religioso também... Eu gosto de falar disso. Tá, eu também gosto muito. O que é ser mulher virtuosa, Camila? Como você trouxe. Mariana, o contexto religioso, quem forma somos nós. Ok? Então, nós fazemos parte desse contexto religioso. Eu, quando ouço sobre a mulher virtuosa, ou ouvia, eu me via. Eu sou uma mulher virtuosa. E eu não sou para o meu marido mulher virtuosa. Eu sou para mim, primeiro. Sou para ele também, né? Mas eu sou para mim. Então, ser mulher virtuosa não é só para o outro. É para si. Porque se nós formos vermos, eu tenho um estudo aqui de cada versículo aqui. Ela é visionária, ela é política, ela é empreendedora, ela é mãe, ela é amiga, ela tem N características que não se faz num dia só. Nós podemos fazer muitas coisas num dia. Dá até para ser mulher virtuosa num dia? Eu creio que não, mas nós chegamos bem perto. Mas nós podemos ter todas as características que ela tem. Numa vida, não em um dia, uma semana, num casamento. Não, mas numa vida. E eu sou uma mulher virtuosa, primeiro para mim. Eu olho para aquelas qualidades e eu me vejo ali. E isso reflete no meu casamento, isso reflete no meu relacionamento. Mas a Camila falou assim, e o sentimento da responsabilidade de ser a mulher virtuosa. Ei, quem colocou essa responsabilidade? Esse sentimento de que eu tenho que ser. Ei, você tem que ser tudo aquilo ali. Por exemplo, tem um versículo que fala da mulher virtuosa de trabalhos manuais. Eu já tentei. Muita coisa eu consegui, outras não. Mas não é para mim. É uma qualidade que não dá para mim. E eu não deixo de ser uma mulher virtuosa. Mas, voltamos ao tema. Fiz de tudo nos traz uma responsabilidade de querer ser perfeita, de fazer o melhor. E aí, nessa cobrança que nós fazemos para nós mesmos, eu tenho que ser a mulher virtuosa. Eu preciso ser, e você se cobra. E você se aperta. E você se questiona.
e você fica buscando ser para o outro e não para si. Eu preciso ser a mulher virtuosa para o pastor ver, para a igreja ver, para a vizinha ver, para a sociedade ver, para a minha família ver. Ei, precisa? Então, esse sentimento de responsabilidade somos nós que criamos, principalmente quando vemos a outra, né? Nós mulheres, eu sempre falo aqui, temos a mania de julgar uma outra. Ah, o casamento não tá bom, é por causa dela. Ah, o casamento não tá assim, é ela. O marido é assim, é ela. Quantas vezes eu falei para meu marido assim, em alguns eventos, né? Se a gravata do camarada era feia, eu falava assim, a mulher dele que não escolheu direito. Eu fiz isso. Eu joguei uma responsabilidade para outra mulher. Olha como isso é sério. E nós, mulheres, fazemos isso. Isso é muito triste, principalmente no contexto religioso. Agora, eu creio que foi Mariana ou Camila também que trouxe aqui sobre, ou talvez tenha a Thaís, Mariana e Camila, que foi as que eu mais anotei, estão participando bastante. Uma das três aqui colocou do sentimento de valorização dessa mulher virtuosa, de vida, de fazer de tudo. Para mim, fazer de tudo, meninas, é morrer por mim. Eu tô falando agora de um contexto religioso. O que a Bíblia diz? Que o homem deve amar a esposa como Cristo amou a igreja e morrer, dar a vida por ela. Mas o que o contexto religioso fez? Enalteceu a submissão da mulher virtuosa, mas não enalteceu a função dele, que é me amar e morrer por mim. Eu costumo dizer, a Altair falou, queridinha, eu só devo para você submissão, você me deve a vida. O negócio é mais embaixo com você, não é comigo não vem me cobrar, porque por mim você tem até que morrer. Quando ele reclama de alguma coisa, eu falo, queridinho, morra por mim. Tá escrito, ó. Não vem dizer que eu tenho que fazer e acontecer, não. Você também tem, e se você não fizer, tu vai morrer. E você tem que fazer pensando dessa forma. Então, eu me incluo, e eu gosto de fazer isso, trazer a responsabilidade para nós, nesse contexto religioso, nesse discurso de que a gente julga a outra coleguinha, de a gente julga a outra mulher e traz esse sentimento para nós de cobrança. Eu olho para algumas mulheres, se não para muitas mesmo, e às vezes, sem olhar para a história dela, eu vejo no semblante dela o quão incompreensível ela é com ela mesma. E aí você vai ouvir um pouquinho assim da história dela, e às vezes eu corto, né, a pessoa e eu falo assim, ei, seja mais compreensível com você. E tem mulher que leva até um choque. Nossa, verdade. Eu sou com todo mundo. E comigo? Nós precisamos ser mais compreensivas conosco, para não ficar justificando a ausência de um pai para um homem agressor, para não ficar justificando um sentimento de responsabilidade a qual nós nos colocamos, ser mais compreensivas para não ficar jogando a culpa num contexto religioso, até porque nós fazemos parte dele. Enfim, tô falando pra caramba, né, Irlane? Vai lá. Isso é muito interessante, né? Outro dia falaram para mim assim, eu não acredito mais no evangelho. Eu falei, peraí, eu sou evangélica e eu acredito em mim. Eu não acredito que eu sou perfeita, mas eu acredito que eu estou procurando dar o meu melhor. Vou errar no processo? Vou. Porém, eu preciso acreditar em algo maior, que é os ensinamentos de Cristo por nós. E praticá-los à medida que a gente consiga praticar. Mas sobre casamento, eu gosto muito de lembrar isso, né? Quando eu me casei, eu recebi algumas orientações, né? Que para mim, naquele momento, foram verdades absolutas. Em nenhum momento eu questionei nada que estava sendo ouvido. Eu assimilei tudo e comecei a viver a partir do que me disseram que era para eu ser como esposa. Só que no dia, isso foi um preparo, né? No dia do meu casamento, todo mundo falava para mim, cuida dele, cuida dele. Eu já falei isso aqui, cuida dele, cuida dele, cuida dele, cuida dele, cuida dele. Quando a minha mãe veio falar, cuida dele, eu falei, mãe, mas quem vai cuidar de mim? Tá todo mundo vindo dizer pra eu cuidar dele. O que tá acontecendo?
E aí, naquele dia mesmo, de noite, eu já conversei com ele. Eu falei, ó, falaram que é para eu cuidar de você, mas a gente vai ter que cuidar um do outro. Porque não vai ficar, não sou sua mãe. Não tô aqui para ser sua mãe. Não tô aqui para cuidar de você, meu bebezinho. Vou passar sua roupa, vou combinar verde com azul. Não! E aí eu tive essa insight assim, mas eu vejo que muitas vezes, a gente vem com isso, abraça o discurso que nos foi dado e a gente começa a viver a partir daquilo ali, dando o nosso melhor para agradar ele, agradar a mãe dele, agradar a minha mãe, agradar a sociedade, ok? Porque ele tem que ser feliz, não é isso? Porque ele cuida dele para ele ser feliz. Enfim. E aí, a gente tá no começo do relacionamento, a gente tá vivendo aquela lua de mel, que é a coisa linda. Os filhos ainda não chegaram, que é uma coisa linda. Aí você sai para trabalhar, chega em casa, cozinha, limpa tudo e faz mais uma faculdade, e entra numa pós-graduação e lê, estuda, e produz texto e arruma casa, limpa. Aí chegou os filhos, aí quando chegam os filhos, você tem os textos para fazer, você tem a cozinha para cuidar, você tem o homem para cuidar, você tem que... Aí você fala assim, o que eu faço agora? Aí você chama o sujeito, que já estava acostumado, né? E fala assim, não dá mais para mim, não. Aí ele vai queixar, porque é igual uma criança, você vai tirar as petas, vai desmamar, é igualzinho. Né? Quando a gente não gosta também de uma coisa nova, a gente não faz pirraça? Exatamente igual. E aí ele vai queixar, mas você precisa fazer igual a mãe que está desmamando e tirando a chupeta, sustentar. E não ter medo de perder. Eu já conversei isso com a doutora Gênia, outro dia eu estava falando sobre isso, que eu vejo que muitos relacionamentos, eles são marcados pelo medo. Então não é nem amor, é medo de ser divorciada, é medo de não ser aceita, é medo de assumir para as pessoas que você errou, ok? Você fez uma escolha errada na vida, um casamento errado, e qual o problema? É medo do outro, qual a reação que ele vai ter, o que ele vai falar. Será que ele vai falar mal de mim? Aquela jararaca da minha sogra já fala mal de mim? Imagina eu dando motivo. Então, assim, a gente precisa se posicionar para a gente construir um eu melhor. Para ser mais leve, não ficar tão sobrecarregada e ficar ranheta. Só que quando a gente está ranheta, fala a verdade para mim, você mulher que está me ouvindo aí. Você arranheta com você primeiro, os seus pensamentos te perturbam, você não consegue dormir, você fica ranheta internamente e aí não tem jeito. Nunca ouvi essa palavra, ranheta. Arranhando mesmo, arranhando. Você tá um vulcão em erupção, de maneira que vai explodir, vai magma para tudo quanto é lado, queimando tudo. Só que começou primeiro. Eu também, Larissa. Ok? Então, assim, abre seu coração para você bancar a ideia de que a casa é nossa, que os filhos são nossos, que o Deus é nosso, que a gente vai dividir tudo a partir de hoje. Como eu falei, tirar as petas de uma criança, vai reclamar. Mas se você bancar a ideia, agora é assim, a gente vai precisar dividir, tudo bem. Todo mundo se acostuma, a gente não se acostuma com as novas imposições da vida. Coronavírus está aí, tem que sair de máscara. Você sai de máscara e volta para buscar a máscara, a gente acostuma. E a gente não pode se acostumar com o que é ruim, com o que adoece a nossa alma. Então esse é um ponto interessante para a gente não precisar fazer de tudo e não carregar todo mundo no nosso lombo e nas nossas costas, achando que resolver as questões do universo está nas nossas mãos. Não, não. Não mesmo. Se você não resolve o seu universo, você não é digno de resolver o universo de ninguém. Esse eu fiz de tudo, eu gosto até dessa frase, mas quando é para si, eu faço de tudo para mim e vai respingar nele, vai respingar no meu relacionamento, vai respingar nos meus filhos quando eu faço para mim, pensando neles muitas vezes, mas para mim. Então faça sim de tudo, mas faça de tudo primeiro para você, que você não se perca nesse fazer de tudo para o outro. Porque é isso que acontece com as mulheres que nós ouvimos. Quando eu pergunto o que é tudo, ela não sabe. Quando eu pergunto o que você fez de tudo para você, ela também não sabe. Porque ela já se perdeu fazendo só para o outro. E achando até que fez o impossível pelo outro.
sendo cobrada. A Adriana colocou aqui, o homem tem que assumir o seu compromisso. É como a gente sempre fala aqui, a página não está aqui para falar dele. E se a gente fica pensando assim, Adriana, a gente para de pensar em nós, a gente para de olhar para nós. Ele é ele. Sim, ele tem que assumir, mas não sou eu que tenho que falar isso para ele. Não sou eu que tenho que convencer ele isso. Não sou eu que vou salvar a vida dele para despertar a consciência dele que ele tem que assumir o compromisso. Não cabe a mim. Essa responsabilidade não é nossa. A Camila também colocou aqui que sempre ouviu, alguém aí falou para ela, que submissão é algo incondicional. Não, submissão tem uma condição para você ser submissa. E submissão significa estar sobre a missão. É isso que significa. Se meu marido não tiver uma submissão, eu não devo submissão a ele. Eu devo respeito. Então, quando ele tem uma missão dentro da nossa crença, eu sou submissa à missão dele. Então, eu estou ali, pau a pau, lado a lado. Vamos brigar junto, vamos fazer junto. Eu estou aqui. E muitas vezes eu faço making off para ele cumprir a missão dele. E isso, para mim, é submissão. Eu aprendi desse jeito, eu ensino desse jeito, e assim tem que ser. Ele não tem missão nenhuma, não serve para nada, não faz nada, não estuda, não é? Você deve o quê para ele? Respeito. Se você ama, você deve respeito. Mas submissão, não. Eu creio que foi Mariana também, ela falou que o que uma verdade dita não sei quantas mil vezes se torna uma verdade. O evangelho, o evangelho não, desculpa, o contexto religioso, as distorções do evangelho, isso que eu quis dizer, fizeram isso com a submissão, repetiram tanto uma forma negativa e imposta dessa submissão somente à mulher que se tornou verdade. Então nós nos cobramos umas das outras. Existem muitos homens assim machistas hoje por causa de nós mulheres. Nós criamos os homens, eu só tive filho homem. Então, se um deles é machista, eu tenho a minha parcela, a minha responsabilidade em muita coisa ali. Não culpa, mas responsabilidade. Então, eu também não gosto de ficar falando do outro nisso, de colocar a culpa no outro. Mas eles são assim. Ei, nós fazemos parte disso. Então... Nós ajudamos a construir. Pois né? Eu já ouvi de mulher aqui não, em evento, de mulheres que ela ensina o filho dela, de 14, 15 anos, a olhar a unha das meninas. Que se a unha for grande é porque ela não lava a louça. Uma mulher ensinando a um homem. E ela falando às mulheres, o que ela estava fazendo? Ela estava ensinando outras mulheres a ensinarem seus filhos a serem machistas. Olha que doideira isso. Então, nós temos nossa parcela de culpa. Então, não digam que a culpa é só deles ou que a responsabilidade é deles. Não, é nossa também, nós fazemos parte disso. Outra coisa que eu gosto de falar é da questão da sogra, né? Porque às vezes a sogra, você é mulher, não é porque você tem ciúme do seu filho, você vai ensinar ela a bater, sabe? O seu filho bater nela. Quebra aquela vagabunda. O que é isso, gente? Você é mulher, você gostaria de ser quebrada por alguém? Então a gente não pode usar os nossos ciúmes e os nossos mimimis para ensinar errado para o outro. E a gente não tem que ficar disputando, não, porque seu filho, ele veio para ele evoluir, ele é da vida, ele não é seu filho. Ele é seu filho, mas ele é da vida, ele tem que crescer. Agora, se você não deixar ele crescer e ainda ensinar ele que a mulher tem que ser assim, assado, daquele jeito, e aí ele faz aquilo que minha mãe falou, meu marido falou uma vez aqui, minha mãe falou isso, eu falei, ué, mas ela vai morar aqui com a gente? Eu falei, não sei, aqui quem manda sou eu. Uau! Só que assim, é o que eu falo, se você tem medo, você não vai se posicionar. A base do seu relacionamento não pode ser o medo, porque senão você vira refém. E aí fica tentando fazer de tudo, né? Para não sentir o medo. E não dá, né, gente? Para fazer de tudo não dá, não. Tem um negócio meio estreito do meu lado, esse negócio aí. Larissa colocou aqui que
para não se importar com o que as pessoas vão dizer ou vão te achar até egoísta por estar fazendo por você, mulher. A sociedade, a família, todos que estão em volta, eles sempre vão falar. Se você não fizer por você, eles vão falar. Se você fizer, eles vão falar. Vão falar de qualquer jeito. E já que isso vão fazer mesmo, que você faça por você. Que você seja egoísta, sim, para ti, olhando para você, amor próprio. Eu olho para mim e é aquilo. Quando você se dá amor, você derrama amor. Então é óbvio que é bom você se amar primeiro para derramar amor para os demais, seus filhos, seu marido, companheiro, etc., quem está à sua volta. Então não tem que se importar mesmo com isso. Alguém falou aí, né, que a verdade, ela repetida muito, a mentira repetida muitas vezes vira verdade. Mariana. Quando a gente muda de postura, a pessoa vai falar assim: ah, é louca. Deve ser porque tá seguindo o Liberto Opressor agora. A gente já ouviu isso, a gente já ouviu isso. É verdade. Mas quando os resultados começarem a fluir, vão te pedir ajuda para sair desse buraco. Porque quando começar a ver o brilho no teu olho, a tua pele ficando mais bonita, você se arrumando melhor, a pessoa vai falar: ué, então deve ser verdade. Que era estranho agora. Você está ouvindo muito aquela página. Você está falando muito com Irlânia, não foi? Foi isso mesmo. Com Irlânia, já me falaram isso. Você não era assim, não, hein? Tá muito diferente. Tá vendo muita página lá, é verdade. Doideira, gente. Então, você vai ficar... A sua autonomia vai incomodar o povo. Vai. Porque aqui, na Liberta do Opressor, a gente não treina ninguém para ficar dependente da gente. Não mesmo. A gente quer que você cresça, evolua e voe. É isso que é isso aí. A gente só traz a verdade. Me chama para voar junto, então, mas não voa na minha asa, não. E aí, o que acontece? A gente não tá aqui para criar dependência. Ah, porque precisam de mim. Já foi, tá? Vamos pra terapia e resolver isso agora. E aí, o que acontece? Mas a gente quer que você voe. Então, o povo, quando não voa, se incomoda com o voo alheio. Mas depois vai ver você tão bonita voando perto das estrelas, vai falar: meu, eu quero ir lá também. E aí, o que era te criticar vai te pedir ajuda para chegar lá. Então fica tranquilo, vai se tornando forte, o medo vai embora, você vai ficando autônoma e aí vão vir para te pedir ajuda e você vai estar pronta para ajudar. É isso aí. Porque, como já disse aqui, é através do amor. A gente não vai vingar, agora também não te ajudo não, porque quando eu precisei não tem isso aqui não, hein? Olha só. Vamos olhar pra gente, ficar forte, pra gente fazer a corrente do bem. E aí, às vezes, tudo que a gente nega é pura ignorância, é dor. A pessoa está te criticando porque ela não tem coragem. Ela não tem coragem de fazer o que você faz. Não tem coragem de dar o passo que você deu. Mas lá na frente ela vai pedir a sua ajuda e você vai estar pronta. Porque você pode, você é muito mais do que a crítica de alguém. Com certeza. Eu trouxe um livro aqui que depois eu deixo lá no feed. Desafio do Amor Próprio. É da Michelle Pin. Ela no livro tem exercícios práticos, perguntas e tem. O livro é bem prático, bem prático. Ele é muito bom, muito bom. Procurem depois na página dela. Ela foi vítima de violência doméstica e no processo de transformação e libertação dela, ela entendeu que ela tinha que se derramar e investir no amor próprio. E ela foi buscando exercício, ela foi praticando, e aí ela criou o livro, que é bem prático mesmo, é muito bom. Além do livro, que eu gosto de indicar, nós gostamos, né, aqui na página de indicar livros, porque muitas chaves na minha vida viraram com uma frase de um livro. Com um livro. Tem livros que eu falo assim, tem a Jane antes desse livro e tem a Jane depois desse livro. Então, leitura, conhecimento, alimentar aqui traz libertação. Né? A página tem isso como objetivo, trazer conhecimento. Nós encerramos semana passada um grupo terapêutico
de que Irlânia que conduz esse grupo terapêutico. E nós colocamos um depoimento de uma das meninas que participaram e a gente teve bastante feedback de perguntando como que é o grupo. O grupo nada mais é de que incentivos, exercício e escutas e falas sobre o amor próprio. Irlânia conduz o grupo de uma forma muito terapêutica, mas também confrontante. Irlânia tem essa carinha aí, ó, mas ela é braba. Então, ela conduz o grupo de uma forma de que você olhe para si e que você faça o de tudo que você já fez pelo outro para si. Estou fazendo, sim, propaganda do livro e estou fazendo propaganda do grupo terapêutico, porque juntas, né, é mais fácil, mais leve e até mais rápido, eu creio. Né? Uma ajudando a outra, sendo solidária à outra. E eu aproveito o gancho da solidariedade que eu vou falei aqui para falar para Luísa. Luísa citou aí sobre o preconceito da mulher divorciada. Eu fiz uma live recentemente com a Lília Silva, ela é lá de Massachusetts, e ela disse que ela orava e falava e declarava: eu prefiro ser uma mulher morta do que divorciada. Ela, uma mulher, falava desse jeito. Então, o julgamento de mulheres divorciadas, Luísa, vem de nós, mulheres. Isso é muito, muito triste. Muito, muito triste. Então, antes da sororidade, eu costumo dizer, sororidade nasceu agora, é uma palavra nova, assim como dororidade. Eu não gosto nem de uma nem de outra, eu gosto de solidariedade. Nós precisamos, sim, da sororidade, precisamos, sim, da dororidade, mas antes dela tem uma palavrinha muito mais antiga, que é solidariedade entre nós. As mulheres divorciadas passam ou passaram coisas que nós, mulheres casadas, a Irlânia casada também, passam ou passaram coisas que nós não queremos passar. Então, nós temos algo para aprender, muita coisa para aprender com essas mulheres. E elas precisam de nós. As mulheres divorciadas precisam de nós para apoio, para ouvir, para escutar. A sociedade precisa dessa mulher para aprender. Para aprender, gente. A gente tem muito que aprender. Ainda esse mês eu vou falar sobre a amizade de mulheres casadas e divorciadas. Esse mês eu vou viajar com uma amiga divorciada e é só eu e ela. E os nossos assuntos, muitos assuntos se encontram, outros não. Ela teve um casamento de 20 anos e tem, acho que 2 que ela está divorciada. E eu sou casada há quase 20. Então, muitos assuntos se encontram, se juntam, outros não, mas é passível, é normal, existe amizade, existe amor, não existe discórdia, não existe inveja, não existe rivalidade. Porque essa minha amiga divorciada fala assim, as outras mulheres me veem agora como uma rival. Rival. Eu falo, oi? Como assim? Terrível. É acolher sem julgar essa mulher. Essa mulher precisa de nós e nós precisamos delas também. Eu falo do contexto religioso, mas não, como nós fazemos parte do contexto religioso, ele também fez isso com a mulher divorciada, ao ponto de uma mulher religiosa dizer isso que ela falava: eu prefiro ser morta do que divorciada. Isso é muito triste. A igreja não está preparada para uma mulher divorciada. Tanto que na igreja, o que nós ouvimos? Ah, ela é divorciada. E ele é solteiro. Nós não ouvimos ele é um homem divorciado. Nós ouvimos que ele é um homem solteiro. E ela não é solteira, ela é divorciada. E, gente, nós falamos isso. Vamos trazer responsabilidade para nós e mudar. Começar a falar que, oi, não é assim, queridinho. Não é assim, queridinha. Né? Eu não sei se Luísa está aqui ainda. Eu acho interessante que a Bíblia fala assim, né? Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Talvez você tenha sido um julgador até hoje, uma julgadora até hoje. Você tenha sido rival de pessoas. Mas reconhece o que você fez de errado. Confessa esse mal, sabe? Bota para fora e recomece. Você vai alcançar misericórdia. Deus é um Deus de amor, de misericórdia. Mas hoje que você ouviu isso, você pode mudar de postura e começar novas coisas. Até novas escolhas.
maneira de ver, interpretar a Bíblia diferente. Uhum. Porque às vezes a gente interpreta a Bíblia com a interpretação do outro. Ele falou que é assim, e você nem questiona aquilo que está lendo. Não, eu não entendi assim. Não, ele falou que é assim, é assim. E não é isso. Vamos lá, eu gostei da Vânia. A Vânia falou assim, na casa do meu filho, com a mulher, as tarefas são divididas. Algumas pessoas falam que eu sou feminista. Vai falar De que qualquer você é jeito. feminista sim. Só que vai ter um momento, porque a pessoa, ela geralmente quando ela tá com raiva, aquele negócio dói nela, ela te julga, ela te critica, ela fala mal. Mas em um momento ela vai falar assim, poxa, queria tanto que meu marido fosse igual o marido da Vânia, ele faz tudo em casa, não é? A pessoa te critica, mas na hora que ela se dá conta, assim, que ela deixa a verdade sair, era só o desejo dela que ela queria. Então deixa esse negócio pra lá. Né? Camila, Quem tem boca que fala, fazer o quê, né? Camila teve uma experiência muito ruim no contexto religioso, na liderança dela, diferente de Amanda, que tá linda, leve, saudável, porque divórcio salva vidas. Divórcio salva vidas. E com isso eu não quero dizer que o divórcio é o único caminho. Não estamos aqui para potencializar o casamento. O divórcio, quer dizer. Eu gosto, na verdade, de enaltecer o casamento, mas o divórcio tem esse poder de salvar. Mas Camila não teve a mesma oportunidade de ter uma liderança que jogou responsabilidade a ela. Mas também cabe a nós, Camila, e eu sou muito repetitiva quanto a isso, eu trago a responsabilidade para nós, para mim. Né? Se o outro nos dá essa carga, é porque nós permitimos. Ah, mas ele disse que tinha que ser assim. Ah, mas ele falou que tem que ser assim. Ele não dorme com você, ele não vive com você, ele não pôs uma aliança no seu dedo. Ei, ele é um pastor passível de erro, um líder, qualquer pastor, sei lá o que, qualquer coisa que seja. Ele está ali para dar conselho, sim, se você buscar. E muitas das vezes não precisa buscar, vai ler a Bíblia, vai orar, o Espírito Santo vai falar contigo. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar, queridinha, você é amada. Foca em você, eu tenho certeza disso. Mas buscar a resposta para nós no outro já não é saudável. E aí o outro vem e nos dá uma carga. Isso é muito perigoso. Né? Somos nós, cabe a nós, a responsabilidade é nossa. Até porque somos nós que vivemos com o fulaninho lá, com o opressor, nas quatro paredes. Ninguém passa o que nós passamos. Então nós temos que saber. A decisão é nossa, como falou a Amanda aí. E se ele não apoia, falou, questionou, tchau, vamos para outro lugar. Eu quero ser ministrada com o evangelho, eu quero aprender do evangelho, mas eu não quero que ninguém me dê a carga dele. Não do evangelho, mas de alguma situação, trazendo a mim a responsabilidade de fazer tudo. Do outro. Não, nós mulheres não somos a faz tudo. O tema fala, fiz de tudo. Ei, não é nossa responsabilidade fazer tudo, é meio a meio. Às vezes começa com 70-30, 60-40, 50-50. Mas sempre tem, eu também entendo que todo relacionamento tem aquele que faz um pouquinho mais do que o outro. Ok, mas em respeito. Não jogando ou responsabilizando o outro pela parte que ele está fazendo a mais. Mas não fazer ou tudo. A menos, né? Achar que o outro tem que fazer mesmo. Pois é. E se em algum momento você pensou, mas eu fiz de tudo, mas eu faço de tudo, o que é tudo? Se questione, traga a reflexão para dentro de você. Eu quero entender esse tudo, eu quero entender por que eu faço esse tudo. Nossas lives também assim, são para isso, né? Para despertar essas coisas em vocês. Eu fiz de tudo. E fazer de tudo igual ao amor, né? Limite faz parte do amor. Eu fiz tanto que eu deixei ele assumir a responsabilidade dele. Eu fiz tanto que eu não aceitei viver casada com um moleque. Eu exigi um homem do meu lado. Eu fiz tudo. Eu tinha o meu momento de ir pro salão, de estar, sabe, no meu quarto sozinha, sem interferência e intervenção. Então, esse fazer tudo tem que estar um pouco voltado para você também. Com certeza, e muitas vezes. E a gente, como a gente já falou aqui, a gente não está levantando bandeira e todo mundo divorcia, não. A gente entende, o meu marido já fez terapia, meu marido já foi psiquiatra, o marido da doutora Jane também, né, doutora Jane? E quando tá me apurrinhando muito, eu falo,
Tá precisando ir pra terapia, volta. Ó, leva isso aí E pra aí, terapia. Eu não sou sua terapeuta, não. exatamente isso. E aí a gente encaminha. Eu pergunto, você quer conversar? Porque fica nervoso, né? Fica nervoso, gente, fica nervoso. Tem testosterona, fica nervoso. Tá nervoso? Quer conversar? Não. Não quer conversar? Então, olha só, não enche não. Se você quiser marcar terapia, você vai. Fala direitinho, abaixa o tom. E é isso. Mas lembra quando eu falei do medo? A gente não pode ser dominada pelo medo, não pode deixar que o medo de perder, o medo do que vão falar, a gente ter que entubar tudo. Não dá para fazer isso. Agora, vai ter momentos, sim, que como nós, cheguei com 45 anos, entrei na menopausa, a libido foi embora, a umidade vaginal também, a lubrificação acabou, os hormônios me deixaram lá em cima, eu estou estressada. Tem que ir cuidar, tem que ir lá fazer reposição hormonal, tem que fazer uma terapia para viver essa nova fase, tudo isso. E eles também, mas, cara, a pior coisa que a gente encontra também é a mulher que não quer se tratar, sabendo que ela está vivendo um momento de transição. E aí ela tá ranheta, ela tá chata, ela tá seca, ela tá incomodada, ela tá com a pele craquelada, porque a pele fica ressecada, e ela não quer procurar ajuda. Então, você, antes de ajudar alguém, antes de ser a bengala de alguém, seja a sua própria bengala. Você já disse Caminhe aqui, com suas né, próprias que pernas. Oi? nós não somos vitamina para anemia do outro, né? Eu falo, eu não sou vitamina para anemia de ninguém. Se você tem anemia, você tem que comprar sua vitamina e tomar. Eu tenho uma amiga que fez a cirurgia bariátrica, né? E ela tem todas as vitaminas, foi para os Estados Unidos, foi para Londres, trouxe tudo de lá. E não toma. Falei, oi, me fala o que está acontecendo, que você tem, mas não toma. Você acha que vai fazer efeito em cima do armário? É igual óculos, né? Eu uso óculos também. Uso óculos para ler, tá aqui. Aí fala assim, fulano, cadê o óculos? Esqueci em casa. Eu falei, aonde? Tá em cima do armário. Quando o armário ficar bom, ele quebra, né? Então, assim, não adianta você saber igual o conhecimento. Fica o dia inteiro passando de live em live. O que você aplica, bonita? Fala pra mim. Porque o que faz diferença na nossa vida não é o quanto a gente sabe, é o quanto a gente coloca em prática para ver mudança na nossa vida. Saber, a gente está numa era de informação, mas pouca coisa desse monte de informação tem virado conhecimento, aquilo que você pratica e repete, faz o teste para ver se é de verdade. E aí muda a sua vida, muda o seu relacionamento com seus filhos, muda como você se relaciona com os outros, como você se relaciona com o pastor. Sim. Eu gosto muito de falar disso. Pastor não é pai, pastor é pastor. Pastor é pastor. E aí, quando a gente escuta uma vítima de violência doméstica ou uma mulher abusada por um pastor, porque eu confiei nele como se fosse meu pai. Ei, peraí, tava tudo errado. Começou errado. E aí a gente não pode olhar para as pessoas levando as nossas carências. Na minha concepção, o único pai além do meu pai é Deus. Tirando, não tem. Porque agora eu tô com o pastor novo, ele é um pai para mim. Oi, o que está acontecendo? Não, porque eu estava procurando um marido para ser meu pai e cuidar de mim. O que houve, amiga? O que aconteceu? Vamos recomeçar? E quando nós falamos assim, né, Irlânia, não é para te julgar, é para te despertar. Se você se sente não é para te culpar ou justificar ou te confrontar ou te oprimir. Não, é para te despertar e falar, opa, bateu, doeu, é meu, vou levar para terapia, vou buscar um livro, vou pedir um conselho para uma ajuda profissional, mas eu sinto porque eu ouvi isso e me despertou algo. Nosso objetivo é isso. A Amanda pergunta, pai ou marido? É o pai no marido, que faz essa busca, essa dependência, essa distorção de busca. A pessoa, né, a dependente emocional, ela busca no marido um pai, no pastor um pai. Quando faz isso, tem que ficar atenta. É isso que a Ilana está falando. Desculpa, te cortei, volta aí, se você conseguir. Não, tá tranquilo. A gente pensa hoje, né? A nossa criação da geração são uma pessoa jovem. Eu também. 34 anos. Não vou falar a minha idade. Mas assim, tô precisando de um negócio aqui. Antes, né? Antes, né? A gente tinha uma criação na qual a gente não falava.
Criança não falava na mesa. Quando adulto estava conversando, a gente ia pro quarto, não era isso? Vai pro quarto. Criança não se mete em assunto de adulto, não. Hoje em dia as crianças estão mais soltinhas, né? Mas na nossa época, era assim. Aí você vai pro relacionamento e eu fiz essa reflexão na vida um dia, assim. A impressão que eu tinha quando tinha adulto conversando, eu ficava sentada na mesa olhando, como se eu ainda fosse aquela criança que não podia dar minha opinião e participar da conversa. Eu fiz essa... Falei, caraca, eu fico sentada aqui, eu não falo, ó. Porque eu tô lá, ó, naquela criança que vai pro quarto, fica quieta. Criança não se mete em assunto de adulto. Aí você vai pro relacionamento e você tem aquela figura de homem que era o seu pai, e com seu pai você não podia falar, porque criança não mete assunto de adulto. E aí você continua entubando tudo. Aí você vai pro relacionamento e não fala um não pro sujeito. Ei, o sujeito não é seu pai. Portanto, tomará o homem, seu pai e sua mãe, iniciar sua mulher, deixará o homem, seu pai e sua mãe. Serão uma só carne. Agora você é uma só carne com ele. Não tem mais essa coisa de que vai pro quarto. Agora é uma só carne. Agora essa uma só carne vai decidir a vida juntos, porque é a vida é dos dois. E você pode falar nessa vida. Você pode colocar aquilo que te incomoda, aquilo que você não aguenta mais e falar, eu não aguento mais isso. Meu esposo diz que a gente vai viver junto até 150 anos. Meu Deus, eu não aguento estar em tudo isso, não. Deus me livre. Aí eu falo, né? Porque para eu chegar até 150 anos, ainda falta 116, né? Então, eu falo para ele, com isso, eu não aguento chegar até 150 do teu lado, não. Vamos mudar porque dá tempo, né? Porque vai ficando velho e vai lapidando, né? Vai ficando pior. E aí você vai pontuando para fazer as mudanças enquanto há tempo. E não é esperar a morte chegar, esperar a morte interna chegar. As suas emoções, a sua energia, a sua alegria, para que você tome conta e decida fazer alguma coisa. Não, hoje é o dia de recomeçar. Tem um livro que fala muito disso, da busca do pai no marido. Aquele livro Mulheres que Amam Demais. Fala rápido, porque a gente tem pouco tempo. Lá no grupo, no Instagram, lá, Irlânia Ribeiro Coach, a gente vai começar a semana se arrumando para vencer. E a gente vai trabalhar 5 temas com 5 aulas online gratuitas. Então, corre lá, se inscreve na Irlânia Ribeiro Coach. Vai lá, entra no grupo do WhatsApp e você vai receber as informações de como participar dessa semana. Então, a Regina trouxe algo rapidinho aqui sobre esse negócio de pai e mãe. A gente pode fazer um tema só sobre isso, tá? Vamos marcar aí por essas semanas falar sobre isso. Mas o problema não está nele querer ser o seu pai. Nós, mulheres que permitimos isso. Então, vamos nos tratar para ver por que permitimos isso. E aí, quando a gente acaba isso na raiz, nem lá faz e nem aqui permite. Ok? Meninas, muito obrigada. Até a próxima. Semana que vem, segunda-feira, 5 horas. Outro tema aqui. Deixem no direct algum tema que vocês acham relevante, que vocês querem que nós abordamos. Pergunte no direct para a Irlânia sobre o grupo terapêutico. E é isso aí. Muito, muito obrigada. Obrigada, Camila, participou bastante. Mariana, lá da Alemanha, que está lá. A Thaís, Luísa. A Amanda sempre está aqui também conosco. Muito obrigada, Amanda. Curto te ouvir também. Larissa, Débora, Regina e tantas outras aqui. Muito, 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 muito obrigada, meninas. Por vocês vale a pena estar aqui. Por vocês. Mas primeiro para mim, mas por vocês também. Beijo. Obrigada, Irlânia. Beijo. Tchau, Até daqui a pouco, né, Irlânia? Daqui a pouco eu tô aí. Tchau. Obrigada. Obrigada, meninas. Gratidão.